TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, gente, tudo bem com vocês? Enem está chegando, novembro está bem próximo e eu sei que tem muita gente estudando para fazer a prova do Enem e conseguir uma vaga numa universidade. Então, aproveite as aulas de português do Rosina de A a Z. Eu já expliquei sobre período simples, que eu vou retomar hoje, por conta do número excedente de pedidos. Recorda período simples, eu não lembro período simples. Então vamos recordar. Falei das orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. Então, e falei também das orações coordenadas, dei todas elas. A explicativa, adversativa, aditiva, conclusiva, são 5, e alternativas. E então hoje, no programa de hoje, eu vou atender a pedidos, vou recordar o período simples, ok? Mas antes, aqueles nossos avisos tradicionais. A TV Correio da Manhã tem transmissão em Nova Friburgo, Teresópolis, Pati de Alferes não, Três Rios, Paraíba do Sul e Petrópolis. Eu já estou fazendo confusão. Aliás, eu sempre faço e sempre falo isso, mas tudo bem. E se você não tem a TV a cabo, você pode acompanhar também pelo YouTube, TV Correio da Manhã. Você pode acompanhar pelo Facebook, TV Correio da Manhã, e pelo Instagram ou pelo próprio site, a página da TV Correio da Manhã. Você acompanha toda a programação, ok? Então vamos lá. Vamos falar sobre período simples. Ah, e eu esqueci de dizer que você pode continuar mandando suas dúvidas pelo meu WhatsApp, DDD 24 99295 0031. E vamos lá que o período simples eu trouxe só um pedacinho, hein? Porque é bem grande. Vamos recordar então o que é frase, porque surgiram muitas dúvidas a esse respeito. O que é frase? Frase é todo enunciado que tem sentido. Então tá lá. Uma frase nominal é uma frase sem verbo. Aí eu coloquei que lindo, alô, oi, olá. Não tem verbo, mas é uma frase. E ela é considerada frase nominal. A oração, ela é uma frase verbal, ou seja, é uma frase que tem um verbo. Aí está lá o exemplo. João acordou cedo. O verbo acordar expressa ação. Toda frase verbal, ou seja, a frase que tem um verbo, é uma oração, ok? Período simples. O que é um período simples? O período simples é aquele que tem apenas um verbo. João acordou cedo, tem só um verbo. Ou uma locução verbal. Também me lembro de ter dado exemplo de locuções verbais. E aí vamos ver quais são os termos essenciais de uma oração. Os termos essenciais são sujeito e predicado. Tá lá, João acordou cedo. Quem? João. Fez o quê? Acordou cedo. Então, o predicado é acordou cedo. Então, vamos ver o que é o sujeito. Sujeito é de quem ou de que se diz alguma coisa, se declara alguma coisa. João é de quem eu estou falando, então ele é o sujeito. Foi
ao baile. É o que eu disse sobre ele, é o predicado. Então, João foi ao baile. João, sujeito, predicado, foi ao baile. É muito importante entender isso. Aí, quais são os tipos de sujeito? Então, agora vamos ver os tipos de sujeito. Nós temos 3 tipos de sujeitos determinados, ou seja, eles estão marcados, presentes na sua oração. Então, está lá, o sujeito simples, que tem apenas um núcleo. O sujeito composto, que tem 2 ou mais núcleos. E aí eu vou agora ao exemplo do sujeito simples e do sujeito composto. João dormiu. Quem dormiu? João. O copo quebrou. O que quebrou? Que quebrou? O copo. Aí está lá, João e Maria viajaram ontem. Quem viajou ontem? Viajou João e viajou Maria. Então, sujeito composto, porque tem mais de um núcleo. Também é determinado aquele sujeito desinencial, que é aquele sujeito que dizem que é oculto, mas ele está marcado no verbo. Ele está marcado por uma desinência verbal que indica o número, se é plural ou singular, e a pessoa, se é primeira, se é segunda ou se é terceira, do plural ou do singular. Então, quando eu falo chegamos tarde, aí você me pergunta quem chegou? Aí, pelo finalzinho que está marcado aí do verbo, pelo chegamos, pelo mos, você sabe que nós chegamos tarde. Por isso que eu não gosto de usar o termo oculto, porque, na verdade, ele está aqui, determinado. Aí eu sigo a linha dos gramáticos que colocam como determinado, porque está marcado pela desinência verbal. Então, chegamos tarde. Nós chegamos tarde. Acordou cedo. Ele acordou cedo. Pelo ouzinho aqui, eu sei que ele acordou cedo. Ganhei um lindo brinde. Quem ganhou? Eu. Pelo ei, finalzinho ali do verbo, eu sei que eu ganhei um lindo brinde. Amaste muito. Tu amaste muito. Então, está sempre marcadinho pela desinência verbal. Aí vamos ao sujeito indeterminado. É aquele que eu não quero dizer quem ou o que, ou eu não sei mesmo. Vamos supor, você escuta, você está no seu quarto. Vamos imaginar que na sua casa morem várias pessoas e você está dentro do seu quarto, de porta fechada, aí você escuta um barulho da porta principal abrindo e fechando. Você sabe quem chegou? Você está no seu quarto. Você olha o relógio, não é a hora da sua mãe, não é a hora do seu pai, não é a hora do seu irmão. Você sabe quem chegou? Não. Então, o sujeito indeterminado, existe para essas situações, quando eu não sei quem é o sujeito, ou quando eu sei e não quero falar. Quando você vai fazer fofoca e que você chega para a amiga e fala, alguém falou mal de você, falaram mal de você. Você está usando um sujeito indeterminado porque você não quer revelar quem está falando mal da sua amiga. Você não quer revelar para ela. Então, uma das formas de indeterminar o sujeito é usando a terceira pessoa do plural. Falaram mal de você. Aqui eu botei falaram bem, não falaram mal. Você pode também usar a voz passiva, voz passiva sintética, que é o verbo na terceira pessoa do singular. Quebrou-se o copo. Quem quebrou o copo? Não sei. Ou na terceira pessoa do singular com verbo intransitivo, só que aqui o Czinho é o índice de indeterminação do sujeito,
mais o restante, mais uma preposição e mais o restante da frase. Precisa ser de, tá aí a preposição, garçom. Verbo em terceira pessoa de singular, o pronome ser, que aqui ele vira índice de indeterminação de sujeito, mais uma preposição e mais o objeto indireto, porque tem preposição e indireto. Então, essas são as formas mais comuns de indeterminar um sujeito. Aí agora eu vou para um sujeito que realmente não é determinado, não é indeterminado, porque ele não existe. Ele é o famoso sujeito inexistente. Aí você me pergunta, mas professora, se ele não existe, por que eu vou estudá-lo? Aí eu vou dizer porque existe no português as orações que não têm sujeito por uma questão muito simples. Você não pode atribuir aquela ação, aquele fato, a uma das pessoas do discurso. Quais são elas? Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Ou do plural, nós, vós, eles ou elas. Você não tem como atribuir, porque são orações cujo verbo representa fenômenos naturais, ou tempo que já passou, ou clima, temperatura, e nesse caso, tanto de fenômenos, tempo que passou, clima, temperatura, eles são impessoais. E por isso mesmo eles vêm sempre na terceira pessoa do singular. Então vamos ver alguns exemplos das orações sem sujeito. Aí está lá, choveu ontem. Quem choveu? É um fenômeno natural. Eu não posso atribuir a ação de chover a uma das pessoas do discurso. Há 20 anos não vejo. Verbo haver, no sentido de tempo decorrido. É verão? Não, ainda é inverno. Faz calor? Não, tem feito muito frio. Tem feito muito frio aqui, mas já melhorou um pouquinho. Então, eu dei exemplos de fenômenos naturais, de clima, de temperatura e de tempo decorrido. Aí vamos ver um pouquinho do verbo haver. E acho que eu vou colocar primeiro o verbo haver. Vamos ver como é que funciona. Eu estou sempre em vários programas, não em todos, mas em vários, reclamando daquelas pessoas que usam o verbo haver com sentido de existir, acontecer e ocorrer, e flexionam na terceira pessoa do plural. Houveram muitos acidentes. Haverão muitos mortos. Gente, pelo amor de Deus, o verbo haver, ele se torna impessoal, ou seja, obrigatoriamente, eu preciso usá-lo na terceira pessoa do singular. Quando eu quero usá-lo no sentido do verbo existir, no sentido de verbo ocorrer, no sentido do verbo acontecer. Então, vamos lá os exemplos. Houve muitos acidentes, ou seja, aconteceram muitos acidentes. Há refugiados no Brasil. Existem refugiados no Brasil. Não haverá aulas amanhã. Não acontecerão aulas amanhã. Então, o verbo haver, no sentido de um desses três verbinhos, obrigatoriamente, terceira pessoa de singular. Me incomoda muito, e aí eu estou sendo muito franca, muito sincera, quando
um professor está na internet dando aula e fala, usa o verbo haver, flexionado na terceira pessoa do plural, no sentido de existir, acontecer e ocorrer. E professor da minha geração, hein? Não era para errar isso, não. Tempo decorrido. O tempo que já passou, tempo que já se foi. Eu tenho o verbo fazer e o verbo haver. Eles são... Desculpe, a friagem fez isso comigo. Eles são impessoais. Então, faz horas que espero por você. Há horas eu espero por você. Espero por você há horas. Então, o verbo fazer e o verbo haver são impessoais quando eles querem expressar tempo que já se foi. Vamos ver um pouquinho do verbo ser. O verbo ser, quando ele quer informar datas e horas, o que vai acontecer com ele? Acontecerá o seguinte: eles vão concordar, o verbo ser irá concordar com o numeral. Então, é 1 hora, são 10 horas. Hoje é 1º de abril. Hoje são 10 de agosto. Mas já se foi, eu já estou no dia 24, mas quando eu montei o exemplo, eu botei 10 de agosto. Hoje são 10 de agosto. Mas se eu usar a palavrinha dia, aí como é que fica? Hoje é dia 1º de abril, singular. Hoje é dia 10 de agosto. O verbo ser está no singular também. Aí outros verbos que se tornam impessoais quando eu vou usá-los. O verbo ir, quando quer dar a ideia de tempo que já passou. Vai mais, não é vão mais de um mês, mais de 10 anos, vão para mais de um mês, mais de 10 anos que não tenho notícias dela. É vai, não é vão. O verbo chegar e o verbo bastar, no sentido de suficiente. Chega de carnes para o churrasco. Chega, basta de carnes para o churrasco. E o verbo estar indicando temperatura. Está frio, está calor, está morno. Também é impessoal e isso significa que tem que ser sempre na terceira pessoa do singular. E aí eu vou chamar rapidinho o nosso intervalinho e na volta eu vou falar sobre o segundo termo essencial, que é o predicado. Continua aí, não perde essa aula não, fica aí. Eu vou já. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio.
e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azê, agora no segundo bloco. No primeiro, eu expliquei os termos, o primeiro termo essencial de uma oração, que é o sujeito, e falei sobre os 5 tipos de sujeito, né? Os 3 tipos do sujeito determinado, mais o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Aí agora, no segundo bloco, eu vou continuar a explicação dos termos essenciais da oração do período simples, atendendo a pedidos. Vamos falar sobre o predicado. Predicado é tudo aquilo que a gente fala do sujeito. Então vamos lá. O que é um predicado? Como pode ser o predicado? O predicado pode ser nominal, verbal ou verbo nominal. E aí vamos entender o que é isso. Vamos começar pelo predicado nominal. O predicado nominal, obrigatoriamente, ele tem que ter um verbo de ligação. Tem professor que fala que é um verbo menos expressivo. É verdade, porque o mais importante da frase fica sendo o sujeito e aquela característica que você vai dar dele, indicando o estado. Pode ser um estado emocional, um estado físico ou, digamos assim, um estado psicológico, vamos dizer assim. Então, estado mental. Então, eu tenho que ter um verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito, que vai ser o núcleo do predicado nominal. O mais importante não é o verbo só vai fazer a ligação. E aí vamos ao exemplo. João anda muito doente. João é o sujeito, anda muito doente é o meu predicado nominal. Esse anda aqui é um verbo. Aí você vai dizer, gente, mas andar é ação. Nananina, não. Em outro contexto pode ser ação. Neste contexto, eu estou ligando João ao muito doente, que é o estado físico dele, que é estado de saúde, é físico. Então, esse anda aqui só quer dizer que ele está muito doente. Eu posso até substituir pelo verbo estar, que é estado. Então, o estado do João é muito doente. Eu não vou falar que João é muito doente. Não, João está muito doente. E eu estou dizendo que anda muito doente porque dá uma ideia de continuidade. Então, vamos ver quais são os verbos de ligação e quais são as ideias que a gente chama de aspecto que ele vai acrescentar nessa oração. Então, vamos lá. Os verbos de ligação. Verbo ser e viver dão ideia de permanência. Quem é alto sempre. Quem vive cansado, está cansado sempre. Estar e andar
são estados transitórios. Eu posso estar cansada e amanhã eu estou extremamente disposta. Então, dá uma ideia de transitoriedade. Permanecer, continuar, ideia de continuidade. Parecer, vai falar da aparência. Ficar, tornar-se, virar, são estados mutatórios. Vamos imaginar que o cara era torcedor do Fluminense, virou Flamengo. É mutatório, ele mudou de time. Ou a professora estava muito calma e virou uma onça, porque a turma fez bagunça, ela virou onça. Eu adoro esse termo. Mas vamos lá. Exemplos com esses verbos. Maria parece feliz, é a aparência dela. João é muito alto, é um estado permanente, ele não vai acordar baixo num dia e alto no outro. Pedro virou vascaíno, aquele virou vascaíno, não virou Flamengo. Vilma continua cansada. E Sara está estressada. Então, eu usei os verbos de ligação. O núcleo dessa frase nunca é o verbo, é sempre o estado da pessoa. Feliz, alto, vascaíno, cansado, estressada. Jamais o verbo. Predicado verbal. O que acontece com o meu predicado verbal? Eu tenho obrigatoriamente que usar um verbo que expresse ação. Então, pode ser um verbo intransitivo, um transitivo direto, um transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Ele tem os dois complementos. O verbo intransitivo não precisa de complemento. João caiu, Pedro chegou, a ação está completa. Maria nasceu, precisa de mais explicação? E Sara sorri. Tá aí exemplos de verbo intransitivo. Verbo transitivo direto. Ele vai pedir um complemento sem o uso da preposição. João ama Joana. João ama Joana. Não tem preposição, é só direto ao objeto. Sara encontrou as chaves. Não usa preposição. O verbo encontrar se liga direto ao seu complemento. O verbo transitivo indireto. Ele vai pedir uma preposição. João gosta de chocolate. Quem determina a preposição é o verbo. Sara lutou contra o câncer, contra a preposição. Pedro precisa de ajuda. E aí vamos ao verbo transitivo direto e indireto. João pagou a conta ao banco. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Aí, no caso, o banco. Sara perdoou a ofensa ao marido. Quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém. Maria deu um presente a Pedro. Quem dá um presente, né? Quem dá alguma coisa a alguém. Pedro agradeceu o presente a Maria. Quem agradece, agradece alguma coisa a alguém. E tem gente falando errado por aí. O verbo nominal, aquele outro tipo de predicado, ele tem que ter os dois núcleos. Um núcleo verbal, que é um verbo de ação, e um núcleo nominal, que é um predicativo, que pode ser do sujeito ou do predicado, do objeto. Então, vamos lá ao exemplo, porque meu tempo está acabando. Então, nós vamos lá ao exemplo. João chegou em casa, aí está lá, João chegou em casa. Ele estava cansado. Eu tenho duas orações aqui separadas por um ponto. Eu vou juntar as duas. João chegou em casa cansado. João chegou, verbo de ação.
O cansado é o estado do João quando chegou em casa. Então, é o predicativo do sujeito. Aí vamos ao exemplo com o predicativo do objeto. João encontrou as filhas. Elas estavam alegres. Vou juntar as duas frases. João encontrou as filhas alegres. Qual era o estado das meninas? Alegres. Então, esse é o predicado verbo nominal. Ele tem um núcleo verbal e um núcleo que é um predicativo. Ora do sujeito, ora do objeto. E o Rosina de AZ de hoje, com essa revisão, fica por aqui e eu conto com a sua audiência e agradeço a audiência de hoje e até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.